a gente está discutindo a volta dos torcedores aos estádios. A Juliana Yamaoka está aqui no estúdio e tem as últimas. E aí, Ju, bom dia. Bom dia, Megali, bom dia, Ellen Brown, a todos que nos acompanham na Band News FM. Pois é, né, parece que essa novela nunca vai ter fim, né, Megali? O que acontece é o seguinte, pegando o gancho da nossa reportagem do Rio de Janeiro, muitos assuntos polêmicos que envolvem não só a volta ao público do estádio, mas também essa questão do adiamento dos jogos. Por isso que a CBF hoje vai esclarecer alguns assuntos depois de uma reunião por videoconferência que vai acontecer hoje às 4h30 da tarde, com todos os representantes, os 20 representantes dos participantes da Série A do Campeonato Brasileiro, justamente para debater se tem, né, condições dessa volta ao público. O Walter Feldman, em entrevista à Band News FM ontem, secretário-geral da CBF, disse que é até 30%, né? Ele até falou assim, vocês ficam falando que 30%, é até 30%. Disse que não vai ser uma decisão que será tomada só pela CBF, né, e sim com consulta das autoridades, dos clubes. É claro que também cada estado e município vai ter o seu próprio protocolo sanitário, e por isso que está essa discussão, né? Porque o Rio já disse que poderia receber uma partida, tudo bem, né? Ok, aqui, mas São Paulo já foi irredutível. Diz que nessa fase de flexibilização da cidade não tem que ter aglomeração, não tem que ter jogo. E aí como é que fica? Será que a gente vai ter times beneficiados por terem torcidas, né, nos seus jogos, no caso do Rio, por exemplo, e os clubes de São Paulo não? Então tudo isso será discutido hoje, né? O Walter Feldman disse que esse debate, ele é necessário. Ele falou, vocês da imprensa, quando o campeonato estava paralisado, queriam que a gente discutisse o retorno. Aí retornou, disse que tinha que parar. Então ele disse que essa reunião acontece por uma demanda Vocês da imprensa, esse vocês daí é como se a imprensa fosse um monólito. Uma entidade. Assim, eu não, Feldman, da TV, eu, Luiz Megali, eu não sou vocês, não sou um coletivo, nem a Ellen Brown é um coletivo, nem a Juliana. Eu não me lembro de ninguém aqui nesse microfone, quando a gente estava sem futebol, ter cobrado a CBF pela volta do futebol, como o Feldman está dizendo aí. Ou quando voltou, ter cobrado para não ter... Que papo é esse? Vocês da imprensa? Que vocês da imprensa, o Feldman? Tome suas decisões aí, baseado na OMS, baseado em critérios de saúde, em critérios de também, segurança. Né? Ele foi já deputado federal, foi secretário municipal de fez campanha de Eduardo Campos e Marina Silva, agora tá, às vezes confunde o assunto, sei lá, é uma coisa, né, gera confusões, é uma pessoa muito, com muitas habilidades muito extenso, aí, com currículo extenso, deve dar umas confusões. Que papo furado, vamos lá. Outro ponto também colocado por ele, né, nessa entrevista, falou que desde dessa retomada do futebol foram 300 jogos realizados, não só nas capitais, mas Série D, por exemplo, e que não tinha tido nenhum problema até então, né? Então, assim, vamos ver quais argumentos que a CBF vai falar nessa reunião para essa volta do público, que teve a aprovação, né, do Ministério da Saúde de até 30% a partir do mês que vem, ainda sem data, e também ver se vai acontecer esse adiamento, né? Ontem à noite a gente questionou a assessoria, até perguntando se o Feldman poderia se posicionar a respeito disso. Falaram que só, né, falariam sobre isso a entidade depois dessa reunião, e registrando aí que são muitos casos, né, de Covid. Muitas vezes não vai ter nem jogador suficiente para completar um elenco com banco de reservas, né? Vamos ver quais são as Lembra do jogo do São Paulo com o Esmeraldino lá, que tipo, 5 minutos depois de começar a partida, quer dizer, deveria ter começado a partida, é cancelada, você não consegue nem cuidar das equipes, imagina colocar torcedor no estádio. Até pra gente da imprensa também se organizar, né? Existe um cronograma de que jogo que você vai transmitir. Entre outras coisas, né? Mas vamos ver o desenrolar dessa história. Se voltar a torcida, seria a torcida única do time da casa. A gente ainda não tem essa informação, não está detalhado, assim, de que forma isso seria feito, até questionamentos, por exemplo, de como que seria a venda de ingressos, como que seria a fiscalização, né, entrada da torcida no estádio, posicionamento nas arquibancadas. Então, tudo isso, Megali, ainda vai desenrolar. Vamos ver se depois dessa reunião tem algum esclarecimento, porque às vezes também ficar conversando para não resolver nada, né? Tá bom. Difícil, né? Difícil. Isso aqui é um continente. Né? Tem estados numa situação, estados em outra. Tem a questão da vantagem que um time poderia ter de poder receber torcedores. Aí tem a pressão dos clubes em cima de governos. É muito difícil você realmente chegar a um ponto comum aí numa equação menos ruim. Aguardemos e acompanharemos. Obrigado, Juliana.